Capítulo 4. As minhas bolhas. A Terra é a maior bolha de todas. Eu e você fazemos parte dela. Porém, muitas vezes, permitimos que nossa energia seja gasta com bolhas menores, que tiram nossa capacidade de liberdade, exploração e expansão. Preciso confessar para você que eu já fui preso a muitas bolhas. Em 1987, eu estava preso na bolha do útero da minha mãe. ES. Capei dessa prisão de um jeito bem diferente porque nasci no banco da frente de um Voyage 87, em Chateaubriand, Goiânia. Foi a primeira bolha que estourei. Em 1992 vivi mais uma prisão, os meus anos escolares. Ninguém me contou que eu era autodidata, e em vez de passar 13 anos da minha vida estudando, eu apenas fui escolarizado. Perceba que há uma grande diferença entre de fato aprender e ser escolarizado. Passei a ser uma pessoa igual às outras, que não perguntava ou criticava, ou seja, fui moldado de maneira a ser mais um alienado. Pegue este código. Cuidado com lugares que têm muita padronização e não permitem questionamentos. Imagine uma prisão ou uma indústria. Nesses lugares, todas as pessoas vestem as mesmas roupas, são submetidas aos mesmos regimes de horário, são vigiadas e não possuem liberdade de comunicação ou expressão. Ou seja, vivem em uma bolha. Talvez seu ambiente de trabalho ou familiar seja semelhante e tem esta descrição: um espaço em que você não pode expressar suas ideias ou questionar. Se esse for o caso, comece a se perguntar se não é o momento de furar essas bolhas. Quando decidi viver meu segundo pior ano, eu era líder na igreja e, ao contrário do que muitos pensam, foi uma das melhores experiências que tive na vida. Eu amo a vida da igreja e, como já afirmei várias vezes, não sou contra esse ajuntamento, pelo contrário, invisto em igrejas. No entanto, um dia percebi que estava 100% preso em uma bolha religiosa. Naquele momento, eu entendi que teria que enfrentar tudo aquilo, um sistema no qual estava envolvido há 20 anos e que controlava tudo o que eu queria fazer. Notei que era um ambiente de muitas críticas, inclusive para rebaixar o próximo, e quando fui me posicionar, eu vi meu pai, se lembra da bolha familiar, querendo me parar. Conforme observava, comecei a notar mais coisas, como minha mãe, sempre desanimada. Enfim, percebi que precisava romper com essas bolhas e, consequentemente, com essas pessoas. Parece duro quando olhamos para tal decisão dessa forma, mas, além de ser duro, aceitar esse posicionamento, também é difícil levá-lo adiante. Anteriormente, eu não chamava essas situações de bolhas, mas sabia que precisava acessar aquilo que estava dentro do meu coração. Foi quando comecei a perceber que passava mais de 10 horas por dia brigando com pessoas na internet por causa de política. Hoje em dia eu não me atenho mais a esses debates, e isso não significa que sou alienado, pelo contrário, possuo meu posicionamento político, mas percebo que não vale a pena discutir o assunto, pois a maioria das pessoas continua com a visão limitada. Já briguei por causa de religião, mas agora não sou mais escravo. Respeito a opção de cada um e defendo que sigam suas próprias religiões, porém eu não vou me prender a uma bolha. E por isso sempre busco ouvir pessoas diferentes. Muitas vezes sou criticado por escutar diferentes líderes religiosos, como padres e rabinos, mas eu faço como o apóstolo Paulo diz, em 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo. Retende o bem. Assim também aconteceu com as palestras em igrejas. Em determinado momento eu disse que deixaria de fazê-las, porque eu não queria mais me submeter à bolha da religião. Em oração, o Senhor falava para não continuar com elas, porque não era o que ele queria. Eu achava esquisito e pensava, mas, Senhor, não é isso que eu deveria fazer? E o mais impressionante era que toda vez que eu palestrava em uma igreja, alguma treta acontecia. Até que resolvi ser obediente e furar mais essa bolha. Minha última palestra em uma igreja foi nos Estados Unidos, alguns anos atrás, e desde então, nunca mais o fiz. Outra bolha que me prendia era o entretenimento, e apesar de gostar, não sou mais escravo dela. O maior entretenimento que possuímos hoje é a internet, e quando entendi o código de cada rede social, passei a dominá-las e não mais a ser escravo delas. Você conhece o Richard Branson? Nós pagamos 1,4 milhão de reais para ele falar em um evento, por 40 minutos. O homem do Grupo Vard, um conglomerado de 300 empresas com segmentos diversificados, veio em um jato enorme, particular, para dar apenas uma palestra. Nesse evento, eu senti que estava estourando bolhas. Rompendo, afinal, captei a atenção e consegui trazer um dos nomes mais importantes do ramo empresarial ao meu ecossistema.
Até comentei com quem estava comigo, eu estourei uma bolha importante hoje. Estourar bolhas é libertador. Aconteceu também quando fui para Israel. As bolhas estouraram na minha cabeça, pois rompi a bolha geográfica e expandia minha mentalidade. Porém, é preciso manter os princípios firmes. O dia que parei de seguir as regras dos meus pais doeu demais, mas comecei a estourar bolhas. Veja bem, não deixei os princípios deles, deixei as regras. Princípio é tudo aquilo que vem de Deus, que foi criado primeiro, por isso sempre são os mesmos e não podem ser rompidos. Já as regras surgem para nos limitar, portanto, podem ser quebradas. Para me libertar, eu também fiz uma reprogramação. Comecei listando 40 coisas que não queria da minha mãe e 40 coisas que não queria do meu pai, como comportamentos, hábitos, mentalidade, vícios e linguagem. Eu simplesmente cancelei cada uma delas na minha cabeça e reprogramei. Da mesma maneira fiz com um jeitinho brasileiro de ser. Coisas que eu não aceito e não concordo, listei e reprogramei. Você percebeu que já estive preso a várias bolhas, família, religião, política e várias outras. Porém, eu descobri como estourar todas elas. A verdadeira liberdade está em estourar as bolhas, e é sobre isso que falaremos no próximo capítulo. Até aqui, você entendeu quais são as bolhas que fazem parte da sua vida e como elas podem dominá-lo se você não assumir o governo da sua história. Agora chegou a hora de agir, general. Vamos cair para dentro e governar?